A aula de hoje é a raiz quadrada exata de números inteiros. Determinar a raiz quadrada consiste em calcular o número que elevado ao quadrado gera o valor desejado, ou seja, que número vezes ele mesmo dá o valor que está dentro da raiz. Esse valor que está dentro da raiz a gente chama de radicando. Vamos acompanhar alguns exemplos. Raiz quadrada de 25. Que número vezes ele mesmo dá 25? 5. Raiz quadrada de 64. Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 64? 8. Raiz quadrada de 81. 9. Mas somente os números considerados quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata, ou seja, o resultado é um valor inteiro. Acompanhe alguns números até 100 que são considerados quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Se eu fosse mais adiante, eu teria o 121, 144 e alguns outros. Agora vamos observar que existem opostos e simétricos para essas raízes. Acompanhe. Raiz quadrada de 25. Qual seria o oposto ou simétrico dessa raiz? Menos raiz quadrada de 25. E como ficaria seu resultado? Se o resultado da raiz quadrada de 25 é 5, logo, o resultado do seu oposto é menos 5. Simétrico da raiz quadrada de 81. Menos raiz de 81. E se a raiz quadrada de 81 é 9, o resultado de menos raiz quadrada de 81 é menos 9. No entanto, nem sempre vamos encontrar um número inteiro para determinar uma raiz quadrada. Acompanhe alguns exemplos. Raiz quadrada de um número negativo, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 3. Como é que a gente pode pensar nesses exemplos aqui? Primeiro, eu já adianto para você que não existe raiz quadrada de um número negativo no conjunto Z, no conjunto dos números inteiros. E a gente vai ver mais adiante que não vai existir a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos reais. Em algumas situações, descobrir a raiz quadrada de um número por tentativa pode ser bem cansativo e bastante complicado. Então, eu apresento para você o método da fatoração. Quando decompomos um número em fatores primos, temos a chance de verificar se esse número é um quadrado perfeito. Mas como funciona esse método? Eu peguei um exemplo para a gente fazer. Raiz quadrada de 900. Primeiro passo, decompor esse número, fatorar esse número. Você pode observar essa decomposição aí do lado direito. Agora, é observar nessa decomposição se eu consigo formar duplas de fatores iguais. Assim, ó, eu formei nessa decomposição uma dupla com fator 2, outra dupla com fator 3, mais uma dupla com fator 5. Significa que cada dupla que eu formo, eu consigo tirar de dentro da raiz quadrada. Logo, eu tirei o fator 2, o fator 3 e o fator 5, porque eu formei duplas. Resultado da raiz quadrada de 900. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Temos a seguir mais um exemplo para determinar a raiz quadrada pelo método da fatoração. Agora, eu quero determinar a raiz quadrada de 196. O primeiro passo é decompor esse número. Depois desse número fatorado, eu tenho que analisar se eu consigo formar duplas com fatores iguais. Acompanhe. Formamos uma dupla com fator 2 mais uma dupla com fator 7. Lembrando que a cada dupla que eu formo, eu consigo tirar esse fator de dentro da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 196 vai ser a multiplicação
do fator 2 pelo fator 7. Raiz quadrada de 196 é igual a 14. Vamos resolver esse desafio. Alice fez um desafio ao Otávio. Ela pediu que ele pegasse papel e caneta e tentasse encontrar a raiz quadrada de 144, sem fazer por tentativas ou cálculo mental. Ela disse que só aceitaria se ele utilizasse a forma fatorada de 144 para fazer esse cálculo. Como você acha que Otávio atendeu ao pedido da Alice? Qual foi o resultado? Veja em seguida a resolução de Otávio. Agora é com você. Coloque em prática tudo o que a gente viu na aula de hoje e bons estudos!